Ao cravar que as eleições da Venezuela foram democráticas e soberanas, antes do governo Lula reconhecer a vitória, antes do Lula ter uma conversa importante que ele deve estar tendo agora com Joe Biden sobre o tema, e diante do descrédito internacional quase unânime, o PT não atrapalha só o governo do qual ele é titular, atrapalha a democracia brasileira. E suprema ironia, endossa prováveis golpistas militares venezuelanos que ajudam a extrema-direita brasileira quando jogam dúvidas sobre o TSE e o nosso sistema eleitoral. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e o seu comentário, que soma tanto ao debate. Meu Deus do céu! Se até o Celso Amorim, lá de Caracas, disse que precisava de mais informações antes de declarar que o Maduro estava reeleito, ganhou honestamente o pleito, o que pretendia a direção do PT grudando nas bolas do ditador venezuelano? Mais espantoso do que o apoio do partido do presidente Lula ao seu velho aliado é o apoio do partido do presidente Lula sem que o Lula concordasse publicamente, cada um falando uma língua. A jornalista Raquel Landim está dizendo no UOL, e eu não tenho razão para duvidar, embora não goste desse tipo de matéria que abusa de fontes internas, sem dizer quem está falando, mas ela disse que a grita dentro do próprio PT tá geral. Vou ler um trecho. A nota do PT sobre as eleições na Venezuela está provocando polêmica interna no partido. Petistas ouvidos pela coluna estão reclamando de precipitação e falta de debate. Segundo diferentes fontes do partido, a nota foi colocada para votação tarde da noite de ontem e muitos nem souberam. Ela foi publicada por volta das 23 horas. Também não houve discussão ampla da Executiva Nacional, o que seria recomendável dada a delicadeza do tema. Antes que alguém me diga de novo que eu estou comprando o discurso golpista da extrema-direita venezuelana aliada aos interesses dos Estados Unidos, eu vou lembrar o seguinte: quem falou com todas as letras e mais de uma vez que as eleições venezuelanas eram perfeitamente auditáveis, ao contrário das eleições brasileiras, foi o ditador Nicolás Maduro. Lá tem voto eletrônico junto com boletim impresso por urna. Na hora do vamos ver, o Maduro fechou o espaço aéreo para evitar a chegada de parte dos observadores internacionais que ainda não estavam lá. Dos que estavam lá dentro, nenhum confirmou a vitória dele. Todos, inclusive a ONU, estão pedindo as tais atas eleitorais que ele prometeu que entregaria. Maduro cometeu todos os absurdos possíveis no dia da votação e durante a apuração, inclusive muitas que o quase ditador, só que fracassado, Jair Bolsonaro tentou fazer no Brasil, como o impedimento físico de eleitores, possivelmente de oposição, até a urna. Então é muita estupidez apoiar uma eleição que tem cara de fraude e que pretendia dar mais 6 anos para uma ditadura militar que já está há décadas no poder, somando Maduro e Chávez. É estupidez porque a gente vive na era da fucking pós-verdade. Porque os golpistas brasileiros estão adorando essa falsa equivalência Brasil-Venezuela, no quesito eleições. Não interessa a quem a oposição está a serviço, interessa que o Maduro fez toda uma encenação para dar verniz democrático para o seu próximo mandato. E na hora de provar que o apoio popular existiu e que o povo quis que ele ficasse, ele simplesmente está se recusando a fazer isso, está se recusando a fazer o que ele prometeu que faria. A ONU, como eu já disse, está lá implorando para ver as atas. O Centro Carter, né, um dos principais observadores internacionais que estavam lá, desistiu de apresentar relatório por falta de consistência nos dados. E o que me mata de raiva é que isso, somado à fala do Maduro, joga as nossas eleições na vala comum daquilo que pode não ser, mas pelo menos até agora tudo indica que seja, uma farsa eleitoral ridícula. As eleições brasileiras de 2022 tiveram 120 observadores internacionais, inclusive a ONU, inclusive o Centro Carter, inclusive a OEA, que também não atestou a vitória do Maduro. Todos os observadores internacionais atestaram a vitória do Lula e a derrota do Bolsonaro. É outro nível. Desculpe, meu amigo e minha amiga, que concordam ou não comigo, mas é só minha opinião. Chega a ser ridículo, por exemplo, o jornalista Luiz Nassif, que é um dos que militaram contra a tentativa de golpe militar
em curso no Brasil no final de 2022, abre aspas para os militares do Maduro, dizendo que o que está acontecendo na Venezuela é um golpe de Estado orquestrado pela extrema-direita. Gente, o que a ONU, a OEA e o próprio Celso Amorim, que é assessor internacional do Lula, só estão pedindo é transparência. Transparência essa que não existe. Enquanto isso, a oposição, que está sendo acusada de golpista, jura que conseguiu juntar 73% das atas e que a derrota do Maduro é acachapante. Qual a dificuldade em refutar com credibilidade, logicamente, se o sistema eleitoral venezuelano é o mais auditável do mundo, segundo o ditador? Vivemos, gente, tempos estranhos, imprevisíveis, voláteis. Vou repetir pela milésima vez. Lula foi eleito por uma coligação democrática contra um golpista, contra o golpismo que ainda está impune nos quartéis brasileiros e que ainda enche ruas em várias cidades do país. Essa nota do PT cheira mofo, cheira naftalina, chega a ser irresponsável quando a gente considera que é o partido do atual presidente da República. O mais curioso de tudo é que ninguém sério, por enquanto, está dizendo que as eleições foram roubadas. O que está todo mundo fazendo, eu vou frisar porque é importante, é dizer: Maduro, tá esquisito isso aí. Cadê as atas? Por que ninguém pôde acompanhar a contagem? Cadê a transparência que você prometeu? Então, no momento em que o PT se adianta em nota para dizer que saúda o povo venezuelano pelas eleições pacíficas, democráticas e soberanas, e diz mais, vou ler: temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. É importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição. Em resumo, no momento em que o PT diz ganhou, vai ter recurso, é parte do processo, mas você está reeleito, tá? Então só continue o diálogo com a oposição. A entrelinha é: não cabe recurso nenhum, é tudo um grande teatro. Ele está reeleito. E não tem como a gente aqui no Brasil não fazer analogia com a postura bolsonarista diante da vitória do próprio Lula, tratando a gente que acredita na lisura do processo eleitoral brasileiro, pelo menos no que diz respeito a voto e contagem, de novo, auditados e aprovados pelo mundo, tratando a gente como se nós fôssemos os idiotas úteis, os hipócritas ou os golpistas. Tem comunicação escrita do Mauro Cid, o chefe de ordens do presidente passado, dizendo com todas as letras: tá difícil para o PR meter a canetada porque não acharam nada no TSE. Ou seja, aqui o processo é auditado, é escancarado. E mesmo com o presidente passando 4 anos e usando todos os recursos para achar furo, ele não achou nenhum. Nem ele, nem os partidos de oposição, nem os técnicos de TI, nem os observadores nacionais e internacionais. Então, não me conformo. Internamente o Lula puxa cana, a Dilma sofre impeachment. Isso é democraticamente aceito pelo PT. Aí, por causa de interesses diplomáticos, sim, muito relevantes, é um vizinho de fronteira, ou interesses ideológicos, esse mesmo partido passa pano pro amigo. Vou terminar frisando: quer ter relações com ditadores? Ok, todo país tem. É assunto interno dos outros. Mas dizer que não é ditadura, no mundo conectado não dá mais. A ONU hoje está denunciando as centenas de prisões na Venezuela, inclusive de crianças. 7 pessoas já morreram. Por enquanto, o mundo está só pedindo: Maduro, cadê o material? Cadê as atas atestando a sua vitória? O Biden está se aconselhando com o Lula pelo telefone. O governo aqui enfrenta um congresso hostil, de oposição, guloso. Para que dar esse presente para os golpistas? E por favor, não comente: ô Maurício, esperava o que do PT? Porque do outro lado, o que a gente tinha e tem é um golpismo militar muito parecido com o que mantém o Maduro no poder na Venezuela, por mais que isso seja paradoxal. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se neste canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike, seu comentário que é sempre muito importante, e vamos lutar pela democracia.